o tema é a supremacia de Cristo. E o texto que eu li foi extraído da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escreveu essa carta no ano 62 da era cristã, no ano 62 depois de Cristo. Ele pregou ela em uma prisão em Roma. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. Mas quando escreve Colossenses, ele está preso pela primeira vez. E ele vai escrever a uma igreja que foi plantada na cidade de Colossos. Provavelmente ele escreve e entrega para o fundador da igreja. Quem plantou a igreja não foi Paulo, foi um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Epáfras foi convertido quando Paulo esteve 3 anos e meio na cidade de Éfeso. Em 3 anos e meio ele plantou igrejas ali e ele fez muitas pregações. Este homem estava presente em uma dos discursos de Paulo, Epáfras. Ele se converte e volta para sua cidade, Colossos, que ficava na Ásia Menor. E lá ele planta uma igreja, a igreja dos Colossenses. E depois de um tempo plantando e cuidando dessa igreja, ele enfrenta alguns problemas naquela igreja. As heresias estão tentando se infiltrar na igreja. O gnosticismo, o misticismo, o legalismo e o asceticismo eram seitas, heresias comuns no primeiro e no segundo século que ameaçavam a fé cristã. E pelo menos essas 4 heresias estavam ameaçando a saúde, a fé da igreja de Colossos. E Epáfras, o pastor daquela igreja, discípulo de Paulo, começa a enfrentar problemas. Então ele vai visitar Paulo na sua prisão em Roma e ele relata esses problemas. Então é que Paulo escreve a carta para ajudar Epáfras a refutar as heresias. Logo, a epístola aos Colossenses torna ela uma epístola apologética, vai defender a fé. E essas ameaças que eram comuns no primeiro século também são comuns aos nossos dias. Alguns líderes religiosos estavam ensinando que mesmo depois da fé, da morte e ressurreição de Cristo, era necessário guardar a lei e observar alguns ritos. Legalismo, dizer que a salvação é mediante a observação de leis ou de obras. O misticismo também estava presente ali, assolando a igreja de Colossos. O que alguns líderes ensinavam? O culto aos anjos, a adoração aos anjos e a mediação. Diziam-se que anjos eram entidades ferozes e malignas, e elas guardavam o caminho do céu. E para chegar até Deus, você tinha que passar e pedir permissão para esses anjos. E para que eles fossem favoráveis a você, você devia cultuar. Ao cultuar esses anjos, eles faziam a mediação entre você e Deus e abriam o caminho para você chegar até Deus. Esse tipo de heresia a igreja de Colossenses estava enfrentando. O gnosticismo também. O gnóstico é a primeira grande seita, a primeira grande heresia que ameaçou a igreja no primeiro século. Dizia-se que a salvação só podia ser obtida mediante um conhecimento oculto e secreto, que só alguns possuíam e devia ser buscado. E o asceticismo, de onde vem asceta, é aquela autopunição, autoflagelação. Você só obteria o favor de Deus se punindo, se isolando. Então essas eram as heresias que estavam ameaçando a igreja de Colossos. Epáfras relata isso ao prisioneiro Paulo. E Paulo vai escrever uma epístola para refutar e quebrar todas essas heresias. Qual é a resposta de Paulo para essas heresias que ameaçavam Colossos? Exaltar a pessoa de Cristo. Exaltar a obra de Cristo. Ensinar a igreja cristologia. E Colossenses, como nenhum outro epístola e como nenhum outro livro da Bíblia,
exalta a pessoa de Cristo e sua obra. Nenhuma outra exalta tanto a pessoa e a obra de Cristo como a epístola aos Colossenses. Então essa é a maneira de enfrentarmos as heresias. Muitas pessoas gostam de se dedicar muito tempo ao estudo das heresias, ao estudo do engano, ao estudo da mentira para refutar. Isso é bom, saudável, correto. Mas nada melhor para refutar, destruir a mentira do que dominar bem a verdade. Então a maneira de destruir falsos deuses, falsas religiões, falsos messias, é conhecer a grandeza, é conhecer na íntegra a verdade do único e verdadeiro Messias, o Senhor Jesus. Então você quer vencer as heresias? Estude a doutrina, a obra e pessoa de Cristo. Foi essa maneira. Então daí nasce a epístola de Paulo aos Colossenses. Ele escreve com esta intenção: proteger a igreja de Colossos, nortear a igreja de Colossos e barrar o progresso das heresias. Como ele faz? Exaltando a pessoa de Cristo.